Minha diretoria, eu tento trazer boas novas após alguns dias da eliminação da seleção brasileira. Bom, passaram os dias, vocês devem ter visto aí que a live que eu fiz depois do jogo contra o Uruguai viralizou, porra, absurdamente. Tá em tudo quanto é lugar os trechos da live. Tem até eu falando da camisa da seleção, que foi imitando um velho falando. E duas coisas. Primeiro, obrigado pela viralização. Segundo, eu quero falar da repercussão que isso gerou, porque eu não vou dar nomes, vocês sabem que eu não dou notícia, eu prefiro ser bem informado do que dar notícia, então eu prefiro ficar com as informações para mim e poder passar um panorama geral do que está acontecendo ou não. A repercussão disso foi muito grande. Então, obviamente que depois disso começaram a viralizar os vídeos, eu estou até agora recebendo telefonema de presidente de federação, de treinador de futebol, de presidente de clube, de jogador, de empresário, de todo mundo que eu conheço do futebol, e conheço todo mundo ao longo de 25 anos de carreira, conheço quase todo mundo, recebendo telefonemas com feedback, né? A maior parte, para não dizer 90%, é tipo, cara, é isso. Você tá certo, o Edinaldo tá errado, não tem condição, tá fazendo merda. E alguns com algumas ponderações. Tipo, cara, tem um lado político aí, meu irmão, tem uma outra questão aí que, porra, não é bem assim e tal, não sei o quê. Tem outros que exageram, já fazem denúncias de não sei o quê, sem prova nenhuma e tal. Mas, basicamente, eu tive uma reação interessante de saber que eu acho que eu tô batendo do jeito certo. Acho que eu tô batendo certo. Tipo assim, está errado o que está acontecendo hoje na diretoria da CBF. Então, esse feedback eu posso dizer para vocês que eu recebi muito positivo. E de toda a história, que o que realmente interessa a vocês são os bastidores que eu passei a entender da separação entre o futebol e esses caras da CBF. Existe um divórcio ali. E esse divórcio ele não necessariamente significa que um não olha para a cara do outro, não é isso. Os jogadores da seleção, o Dorival, o Rodrigo Caetano, eles têm um grupo que treinam num lugar, que ficam num lugar, num hotel e tal. E eles estão blindados das politicagens da CBF. Esses deputados, presidente federal, eles não estão lá dentro. Então isso já é um ponto positivo. O time não deixou entrar. Teve um problema de desgaste, teve um problema político dentro da CBF com os jogadores? Teve. Não vou entrar no mérito de qual, mas teve um problema com o jogador, que teve uma intervenção política. Os jogadores foram lá e parou. Aqui não. Aqui dentro do grupo ninguém mexe. Do caralho. Já era uma postura que eu já nem imaginava que a seleção tinha. Mas os jogadores que fizeram isso não estavam nesse grupo. Isso foi num amistoso anterior. Então me preocupa também. Será que saiu por quê? Será que saiu porque peitou? Ou será que saiu por questões técnicas? Então, tem ali uma notícia boa da personalidade, tem a notícia ruim da politicagem. E tem a melhor parte de todas, que para não dizer a única parte realmente boa, que eu senti pela primeira vez, conversando com alguns jogadores até, e pessoas próximas dali, que realmente eles sentiram. Eu tava muito acelerado na live, porque eu tava muito puto com a derrota, com o jeito que o Brasil jogou e tal. Então talvez eu tenha até exagerado aqui algumas críticas a esse ou aquilo. Eu não ofendi ninguém, não ataquei, não acusei ninguém de nada, não fiz nada de errado, mas assim, eu posso ter exagerado até naquilo que eu mesmo acho, né? Porque eu tava muito puto depois da eliminação. Se fiz isso a alguém, peço desculpas. Mas a boa notícia, cara, é que eles sentiram. E eles sentiram de um jeito inteligente dessa vez. Não sei todas as outras, porque não foi toda a minha vida que eu tive contato suficiente para poder fazer isso. Mas hoje eu tenho uma possibilidade razoável de conseguir conversar com esses caras e saber direto da fonte o que está acontecendo. Desde a Copa de 2014 eu tenho essa facilidade. Eu poucas vezes vi uma reação como essa daqui, que é o seguinte: não é exatamente de todos os jogadores, mas algumas lideranças entenderam o seguinte: a porrada não é injusta. Opa, isso não é comum. Normalmente a reação é: não, Deus vai brindar a gente, contra tudo e contra todos, só tudo que nós passamos, né? Normalmente o jogador tem essa cabeça, porque ele é mimado para isso, e os beiras deles são as pessoas que falam isso para eles, né? Não são pessoas que vão chegar para ele e falar: vem cá, filho, olha só, tu tá errado nisso aqui. Esse cara normalmente tem que ser o pai. Só que quando o filho sustenta o pai desde os 16, 17 anos de idade, irmão, essa hierarquia foi pro caralho há muito tempo. Então é difícil pra caralho essa relação. Por mais que pra nós pareça fácil, não é igual na nossa casa. Né? Onde nosso pai sustenta a gente respeita o nosso pai, um dia a gente passa a ganhar dinheiro e cuida do nosso pai. Né? Ali é uma relação que muito cedo você é um garoto que não sabe nem o que você está fazendo na vida e você já sustenta o seu pai. Então, em algum momento ali tem uma quebra, tem uma coisa complicada. Então fica muita gente em volta e ninguém fala pro cara. E não fala pro cara por N motivos. Mas o jogador, ele precisa hoje, ele entender, porque ninguém vai falar pra ele. E é por isso que eu queria que tivesse da seleção hoje Ricardo Rocha, Dunga, Branco, Romário. Eu queria que esses caras estivessem lá. Porque esses caras iam conseguir chamar um jogador da seleção e falar: vem cá. Imagina o Ricardo Rocha chamando o Marquinhos. Marquinhos, vem cá.
olha só, isso aqui você falou, você tá errado, você tá pensando errado, isso aqui você tá agindo errado, não é assim que você tem que reagir. O Marquinhos ia olhar pra um cara chamado João não sei das quantas, que fez uma porra de uma faculdade, de um curso de treinador de futebol, e ia falar, falou. Quando ele ouviu o Ricardo Rocha, ele vai ter o mínimo de bom senso de falar, deixa eu calar minha boca e escutar, porque eu tô escutando um cara aqui que foi minha referência. Então, pelo menos isso. Pelo menos a gente teria algumas pessoas pra chamar e falar, não fala, Hendrick, vem cá. Não dá a entrevista que você deu. Você tem 17 anos, é óbvio que várias vezes você vai falar alguma coisa que você não era bem o que você queria dizer. E eu jamais vou condenar o Hendrick por uma entrevista com 17 anos, porque eu não sou dessa turma da tolerância que massacra alguém por causa disso. O Hendrick foi muito infeliz na fala dele, mas ele tem 17 anos, cara. Não era aquilo que ele queria dizer. Ele queria blindar os amigos dele, o elenco dele, mas ele não queria dizer que os caras podiam estar de férias e não queriam estar ali. Não foi aquilo que ele quis dizer. Mas foi aquilo que saiu. Então acabou sendo uma fala infeliz, mas não dá pra massacrar o moleque. Mas aí tem que ser alguém, que agora o Hendrick não pode sair de lá e receber um monte de gente em volta dele falando, não, é isso aí mesmo, cara. Pô, vocês podiam estar de férias. Pô, esse povo tem que entender essa porra. Não, tem que ser alguém que chegar e falar, Hendrick, vem cá, filho, olha só. Você tá onde todo mundo queria estar. Então não usa isso. Você está onde todo mundo queria estar. Então você não pode falar que os jogadores poderiam estar de férias. Você falou errado. Precisa ter esse cara. E não necessariamente esse cara vai estar na família ou nos beiras do jogador. Mas, de alguns jogadores, como eu vinha dizendo, eu ouvi do staff e dos próprios jogadores, alguns, eles dizerem o seguinte, cara, a porrada é justa. A gente tá merecendo. Dessa vez a gente mereceu. Nós jogamos mal pra caralho. A gente mereceu. Faltou atitude. Faltou posicionamento. Faltou culhão. Faltou liderança. Faltou... Opa, gostei. E esse entendimento também é do Dorival. O Dorival não acha que ele fez um grande trabalho na Copa América. Ótimo. O Dorival não está feliz. Ele também acha que ele cometeu alguns erros ali, ele também acha que algumas coisas ele tem que mudar. Só que tudo isso, gente, é um discurso pós-jogo, tá? Então, o discurso pós-jogo é de uma reação. Metade dos jogadores ali naquela de, pô, Deus quiser e tal, aquela bosta lá que não vai mudar nada, não tem personalidade nenhuma, e é isso, e foda-se. Mas uma parte legal dos jogadores já com o entendimento de, cara, eu não vou falar porra nenhuma, porque se eu falar, eu vou falar o contrário do que a maioria que falou já falou. Então, legal. Tem uma galera que tá achando que realmente deviam estar lá pedindo desculpa. E não tá lá falando, não, veja bem, vocês estão contra nós, não. Tem uma galera ali que sentiu a porrada. E sentiu concordando com o povo brasileiro. De falar, não, dessa vez a crítica do torcedor é justa. Gostei. Dorival também não tá satisfeito. Rodrigo Caetano também não tá satisfeito. Mas tiveram coisas boas, tá? Tiveram coisas boas pelo que eu fiquei sabendo ali na preparação, no ambiente, na forma dos jogadores trabalharem, da dedicação dos jogadores e tal. Tiveram coisas boas na Copa América. O que a gente espera agora nos próximos 100 dias? Que a próxima convocação da seleção brasileira, não são 100, na verdade, a convocação deve sair daqui uns 40 dias. Seja com pelo menos 5, 6 mudanças, que é um indicativo que o Dorival vai dar pro grupo, de ó, eu não gostei de algumas coisas. E a personalidade desses jogadores que ele vai chamar vai dizer muita coisa. Preocupação. A pressão política dos clubes de futebol hoje para não levar os seus jogadores para a seleção brasileira é gigantesca. Então tem essa pica para resolver também. Porque amanhã, assim, o Dorival vai falar, ó, para mim chega, eu vou chamar o Pedro, porque eu não vou mais chamar o Ivanildo, eu vou chamar o Pedro. O presidente do Flamengo vai lá na CBF e fala, você não vai me fuder, cara. Pô, o Uruguai vai me levar 2, outro canto, não pode, você não pode levar o Pedro, você vai me fuder. E é uma pressão política. O do Palmeiras vai falar, pô, tá me levando lá, o cara do Paraguai, o cara do, pô, você vai me fuder se você levar o Rony, por exemplo, né? Não vai o Rony, por exemplo. Então, essa pressão política é o grande jogo agora dos próximos 50, 40 dias. Como fazer para levar quem eu quiser e não dar problema aqui político, porque aí sim a política vai interferir e aí vai haver um conflito entre o que é o Rodrigo Caetano e o Dorival Júnior e o que é a CBF como instituição. Isso aqui, cara, sempre existiu. E nós ganhamos 5 Copas do Mundo com isso aqui existindo. Então não é impossível, não é um absurdo o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Mesmo com isso aqui, porque sempre teve. Então a ideia de que o Brasil não tem como se corrigir por causa da política não é verdade, porque a gente tem como se corrigir desde que eles se blindem e se separem. E isso está acontecendo. O time do Brasil está separado da parte política da CBF. É muito bom que o torcedor saiba disso. Os jogadores não querem participar da bagunça que foi feita lá nos Estados Unidos pela CBF. Não participaram, ficaram no canto deles trabalhando e não se meteram. Então essa pica eles não podem levar, tá? Não foi fanfarronice, não. Que nem falar, é igual 2006. Não foi, não. Os caras se dedicaram, fizeram direitinho, ninguém chegou atrasado, não teve putaria, não teve nada disso. Eles não se juntaram a essa merda. A merda ficou aqui. Então eles conseguiram blindar. Passo 1 já foi dado. Passo 2 é a mudança. É que na próxima convocação da seleção brasileira, a tarjeta de capitão esteja em outro braço, que a seleção brasileira tenha outra postura, que as entrevistas sejam num sentido mais duro de nós vamos entregar. Jogou mal, tá uma merda, nós vamos reverter. Não é mais essa coisa, não, se Deus quiser continuar trabalhando, porque o torcedor não engole mais essa. E eles perceberam isso. Então o fato deles terem percebido e entendido da mesma maneira que a gente, uma parte deles pelo menos, é uma puta de uma notícia. Então,
Eu já fiquei um pouquinho mais esperançoso com essa reação. Mas temos muitos problemas. Tá? Muitos problemas. Não estou diminuindo, não. Minhas críticas estão todas mantidas. Mas pelo menos a reação foi um pouco melhor do que eu imaginava. Eu achei que todos eles diriam, não, porra, injustiça, estão fazendo com a gente e tal. Não. Dessa vez, uma parte deles, considerável, entendeu que não foi injustiça, não. Fizemos merda pra caralho. Erramos, jogamos porra nenhuma. Então, maneiro. Só que, Dorival, se a tua convocação for igual na próxima, se você não trocar 5, 6, a resposta vai ser que você tá satisfeito. Aí, irmão,